E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse é o podcast número 4 de uma série histórica que queremos que seja longa, comemorar com você o 100º, o 1000º podcast, anunciando as grandes verdades científicas da Bíblia, anunciando que a Bíblia tem autoridade para interpretar a ciência. Não é o contrário. Não é a ciência de homens, não é o Big Bang, não é a evolução, não são os achados científicos na ciência de homens que teriam autoridade para interpretar a palavra. Não, a palavra foi escrita pelo nosso Deus, que criou o universo, que criou a vida, que estabeleceu os seus princípios, seus fundamentos químicos, bioquímicos, físico-químicos. Deus que estabeleceu as leis do universo, Deus que estabeleceu as leis da vida, da bioquímica da vida. E ele que teria, então, a autoridade para dizer o que está certo e o que estaria errado. E muitas dessas verdades foram registradas na palavra de Deus. Não só em Gênesis 1, 2, 3, mas por toda a palavra de Deus. Então, esse podcast estará destacando essas verdades, destacando os versículos, comparando com grandes verdades que a ciência revelou e que confirmaram que a Bíblia sempre teve, tem e terá razão. Muitos conflitos entre essas verdades científicas com a palavra de Deus foram resolvidos e todos, absolutamente todos, foram resolvidos a favor da Bíblia. Eu sou Marcos Eberlin, sou um pesquisador, professor, escritor, químico, cientista, fervoroso defensor do design inteligente, mas, sobretudo, sou um cristão que conhece um pouco da palavra e que, ao comparar com a ciência que aprendi, tenho percebido que a Bíblia tem autoridade para interpretar a ciência. E não só eu anuncio essa verdade, mas também os grandes cientistas. Às vezes ficamos pensando, cientista bom é cientista ateu, e cientista bom ateu não crê na Bíblia. Olha só, ele crê na ciência, crê no Big Bang, crê na evolução. Será que isso é verdade? Absolutamente não. Os grandes da ciência sempre foram, continuam sendo homens e mulheres que creem em Deus. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam ou que creem em Deus. 67% de cristãos creem no Deus bíblico e em Cristo. 22% de judeus, eles são só 0,2% da população mundial. Olha só que coisa, apenas 10% dos cientistas que ganharam prêmios Nobel se declararam ateus. Então, não só Deus é o autor e consumador da ciência, ele criou a ciência, mas as grandes descobertas científicas, as maiores merecedoras de prêmio Nobel, foram feitas por homens que criam ou que creem em Deus. Vamos fazer um podcast específico sobre esse tema. Nos acompanhe, hein? Não perca! As principais universidades do mundo, falaremos também no podcast específico. Mas agora, nesse podcast número 4, nós queremos falar sobre uma grande verdade anunciada pela palavra de Deus. O título é esse: A vida da carne está no sangue. Olha só, a Bíblia já há séculos e séculos e séculos atrás, anunciando que a vida da carne estaria no sangue. Será que essa foi uma verdade científica que a ciência sempre anunciou? Não, muito pelo contrário. Com o desenvolvimento da ciência, surgiu a ideia que, na realidade,
o sangue era o propagador de doenças e que uma pessoa doente teria o seu sangue contaminado por venenos, que não se sabia exatamente o que seriam esses venenos. Inclusive, é um caso muito famoso. George Washington, em 1799, presidente americano, ele teve uma infecção muito séria de garganta. E o que fizeram os médicos da época? Que não leram Levíticos 17:11, que dizia claramente: a vida da carne está no sangue. Fizeram vários procedimentos de sangria, tentando eliminar aquele sangue do mal, aquele sangue contaminado. Olha a ciência. Ciência. Olha os médicos, não é? Como que em Semmelweis, que falamos no podcast número 2, que duvidaram de Semmelweis, que deveriam lavar as suas mãos. Quantas mulheres, ao dar à luz a seus filhos, com um filho recém-nascido, que morreram porque não leram a palavra de Deus. E os médicos de George Washington fizeram vários procedimentos de sangria, e ele morreu provavelmente por ter perdido muito sangue. Olha só. E a Bíblia, novamente, se tivesse sido utilizada para interpretar a ciência, se tivessem aqueles médicos a Bíblia como seu referencial, jamais teriam feito procedimentos de sangria, retirar a vida da carne, para tentar dar vida a essa carne. Mas o que a ciência moderna descobriu? Hoje fazemos sangrias? Absolutamente não. Porque descobrimos que o sangue é vida. O que o sangue faz? O sangue, através do sistema circulatório, que foi também uma grande descoberta científica, porque achavam que o sangue era consumido pelos tecidos, mas não. William Harvey, um grande médico britânico, descobriu, também que há um sistema circulatório. Esse sangue circula através do nosso corpo. Fazendo o quê? Levando vida. Ele entrega oxigênio fresco para as nossas células, nutrientes para as nossas mais de 100 trilhões de células no nosso corpo. E ele só leva nutrientes, oxigênio? Não, ele também retira os dejetos, o dióxido de carbono, a amônia e outros lixos metabólicos. Então, tem um sistema de bombeamento, que é o nosso coração, tem trilhões e trilhões e trilhões de quilômetros de veias e artérias que distribuem essa vida através do nosso corpo, levando vida e retirando detritos. Temos todo um sistema para filtrar esse sangue, eliminar esses lixos metabólicos. Magnífico, mas uma grande verdade revelada pela palavra de Deus. Antecipando a ciência cometendo um erro. Por isso que maldito o homem que confia no homem plenamente na sua ciência. Confie na Bíblia, confie na palavra de Deus. Confie na ciência quando ela concordar com a palavra. Mas quando a palavra discordar da ciência, fique com a palavra de Deus. O quê? Como vimos nesse podcast número 4, a vida da carne está no sangue. A Bíblia já antecipando esse magnífico processo. Se a ciência tivesse se baseado na palavra, teria evitado muitas mortes por sangria, como do presidente americano George Washington. Então fique conosco para mais podcasts anunciando as grandes verdades e autoridade científica da palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente.
Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.